Boa tarde a todos. Excelentíssimo deputado Reginaldo Lopes, presidente desse grupo de trabalho. Excelentíssimo deputado Aguinaldo Ribeiro, relator deste grupo de trabalho, demais componentes da mesa. Eu gostaria de registrar inicialmente a honra com que recebi o convite dessa comissão para esse depoimento hoje, em assunto de tremenda importância para o presente e o futuro do Brasil. E eu queria começar meu depoimento com a frase conhecida de todos, mas vale repetir sempre, do Nelson Rodrigues. Segundo ele, o subdesenvolvimento não se improvisa, é uma obra de séculos. Eu tendo a concordar inteiramente com ele. O Brasil tem sido prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento. Nos últimos 40 anos, nós crescemos menos do que os nossos pares da América Latina, há 20 anos menos do que os países emergentes com os quais somos comparados, e 5 anos menos do que os países ricos. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil, pelo menos do século XX para cá. Portanto, esse baixo crescimento decorre de décadas da criação, da geração de custos que roubaram produtividade à economia brasileira. A economia brasileira, em sua fase de maior crescimento do período mais recente, que é de 68 a 73, cresceu 11,1% ao ano. É um ritmo de crescimento chinês de hoje, não é? E grande parte, ou quase tudo, desse sucesso da economia brasileira nesse período se explica basicamente por ganhos de produtividade, que é o principal fator de geração de riqueza de um país. Só para comparar, 80% do crescimento americano se explica da Segunda Guerra Mundial por ganhos de produtividade. 90% do sucesso da agricultura brasileira se deve a ganhos de produtividade. São vários os fatores que explicam essa armadilha do baixo crescimento em que o Brasil se meteu. A má qualidade da educação, a lamentável qualidade da educação, apesar de o Brasil estar investindo proporcionalmente mais do que os países ricos, gastamos em educação 6,3% do PIB e a média da OCDE é de 5,8%. Em segundo lugar, as deficiências da infraestrutura e a má operação da logística, que aumenta o custo de transportes para todos os segmentos da economia nacional. Os juros altos, ninguém pode deixar de registrar isso, que são um resultado direto do desequilíbrio fiscal que tem perseguido o país nos últimos 50 anos, pelo menos, né? E que foi agravado fortemente depois da Constituição de 88. E, por último, o caos do sistema tributário brasileiro. A minha intuição é que o manicômio judiciário brasileiro, na área de consumo, responde pela maior parte dos problemas de baixo crescimento da economia brasileira. Nós temos um sistema de tributação em desarmonia completa na área do consumo. E, como os especialistas sabem, um sistema de tributação pelo método do valor agregado, que é o adotado por mais de 160 países do mundo, é inteiramente consagrado hoje em todo o planeta e é obrigatório para todos os membros da União Europeia. A harmonia das regras é fundamental para o bom funcionamento de um IVA. A harmonia de regras, de alíquotas, de hipótese de incidência e assim por diante. Em consequência disso tudo, o Brasil tem o pior sistema de tributação do consumo do planeta. Temos 5 tributos disfuncionais. Cumulatividade, eu diria, plena, ou seja, a tributação em cascata. Temos uma bizarra regra de tributação do comércio eletrônico, em que um vendedor situado aqui em São Paulo,
que vendeu uma mercadoria para a minha terra, Paraíba, ele precisa saber qual é a alíquota na Paraíba daquele produto, qual é o prazo de recolhimento, como se calcula, como se recolhe. Isso é impossível de acontecer. Certo? Então, isso é um tremendo custo para quem está no comércio eletrônico. Né? O ICMS muda 70 vezes por semana em todo o país. Imagina uma empresa que tem que operar em vários estados da federação. O custo de acompanhar diariamente, eu diria quase diuturnamente, as mudanças que se operam na tributação do consumo, particularmente do ICMS. E as normas são confusas. E como elas são confusas, ela permite interpretações diferentes. Uma empresa pode ter a melhor assessoria tributária, imaginar que está cumprindo todas as regras, e chega um fiscal e diz que está tudo errado. E ela é autuada e começa a gastar com advogado, deslocamento para audiência, custo de transporte, incerteza, insegurança jurídica e assim por diante. E isso conduz à enorme judicialidade do sistema tributário brasileiro, sem paralelo no mundo. Né? E, finalmente, eu ficaria a hora aqui falando dos defeitos desse sistema tributário de consumo, mas eu acho que basta mencionar mais uma, que é a má alocação de recursos na economia, que influencia negativamente a produtividade. Aliás, todos esses elementos que aqui desfilei para Vossas Excelências impactam negativamente a produtividade. Nós estamos diante de uma enorme oportunidade de pôr fim a esse manicômio. O ambiente nunca foi tão favorável. Primeiro, tem dois excelentes projetos que informam a PEC 45 e a PEC 110. Eles tinham diferenças, mas o debate permitiu uma convergência em que os dois se fertilizaram, dizemos assim, uma fertilidade cruzada que acabou beneficiando os dois projetos. Né? O ICMS, essa é a percepção hoje da maioria, se não da totalidade, dos que administram o ICMS no Brasil, que é um imposto condenado. A sua base de incidência está encolhendo, porque o país é cada vez mais uma economia de serviços. Os serviços representam hoje 73% do PIB. Claro, está incluindo o setor público. Né? Então, a base de arrecadação do ICMS está minguando. Então, a melhor alternativa para os estados hoje é aderir a um projeto moderno, avançado de tributação do consumo. Eu entendo também que há um sentimento nacional sobre a necessidade de enfrentar o problema da péssima qualidade do sistema tributário brasileiro. É hora, essa é a percepção geral, de modernizar. Né? E, finalmente, temos o governo federal, empenhado em trabalhar com o Congresso, contribuir para a aprovação desse importante projeto, o que não aconteceu na administração anterior. E, claro, tem resistências, algumas incompreensíveis. Eu acho que, se elas forem atendidas, vai piorar a qualidade do projeto. Né? Por exemplo, os grandes municípios estão contrários à eliminação do ISS. E todos sabem, o ISS é o pior tributo do Brasil. Ele é totalmente em cascata, o que não acontece com os demais. Nesse sentido, ele se parece até com a CPMF. E ontem eu vi, para minha surpresa, um político que admiro, o prefeito do Rio de Janeiro, reclamando dos projetos e reivindicando a preservação da autonomia dos municípios. Com todo respeito pelo Eduardo Paes, essa visão é equivocada. Certo? Se você olhar, quem é a federação mais forte? É a brasileira ou a alemã? Não tenho dúvida de afirmar que é a alemã, até porque é uma federação que surgiu 40, 50 anos da brasileira, em 1871, com a unificação alemã, e ela levou à criação de uma federação de baixo para cima. Foram os estados, os ducados, etc., que se reuniram em torno de uma nova nação, a Alemanha. Né? O Brasil é uma federação de cima para baixo.
ela não tem a tradição do federalista americana, não tem a tradição federalista alemã, e lá na Alemanha o município não tem autonomia para tributar. Por que não tem? Porque o sistema político alemão, como acontece no Reino Unido, na França, na Itália, na Bélgica e assim por diante, eles tiveram uma decisão correta, uma escolha adequada, que é o seguinte: entre a autonomia para cada ente tributar e a formulação de um sistema tributário que favorece o crescimento, a expansão do emprego, a expansão da renda, a prosperidade, a opção foi por um sistema unificado. Não é? E ninguém na Alemanha reclama da autonomia que os municípios teriam perdido quando eles aderiram ao IVA, ainda nos anos 60. Né? Eu vejo também os serviços, a área de serviços reclamando, dizendo que eles têm que ficar com a alíquota de hoje, que é de 5%. E como a gente sabe, os serviços, eu já repeti aqui, já disse aqui, são a maior parte da economia brasileira. Então, o rico, quando põe seu filho numa escola privada, quando leva seus parentes, ele mesmo, para um hospital, quando entra de férias, quando tira férias na Europa, a tributação desse serviço é de 5% somente. O pobre, quando ele compra feijão, arroz, farinha, café, leite, ele paga 18%. Então, não há justificativa para essa diferenciação, né? Para esse privilégio para o setor de serviços. Né? O agronegócio, que merece todo o nosso aplauso, o nosso apoio, né? O agronegócio, com todo respeito pelo que eu tenho ouvido de seus líderes, está com visões incompletas dessa reforma, desses projetos. Por exemplo, eu vi hoje um membro da Frente Parlamentar da Agricultura dizer que tem que tratar cada cadeia produtiva de uma maneira, de acordo com o produto, a região e assim por diante. E, com todo respeito para o deputado parlamentar que falou isso, ele está desinformado, porque no projeto sob exame dessa Ministro, casa... Maílson, mais 2 minutos para o senhor concluir. Obrigado. Desculpa pelo... Então, o projeto que está sob a apreciação dessa casa, a tributação é a mesma, independentemente do tamanho da extensão da cadeia produtiva. A tributação muda dependendo da cadeia tributiva quando o imposto é em cascata. E isso pode até estar acontecendo hoje, porque tem imposto em cascata no Brasil. Não é isso? Outra coisa, o agronegócio está reivindicando a permanência do crédito presumido. No projeto que os senhores estão examinando, não há justificativa para crédito presumido, porque todas as transações gerarão crédito para etapas subsequentes. Outra coisa que não consigo entender, a Frente Parlamentar da Agricultura está contra a reoneração da cesta básica. A cesta básica ela é isenta, mas ela beneficia não só os pobres, ela beneficia os ricos, porque os ricos também consomem carne, peixe, arroz, farinha, café e assim por diante, bens de consumo alimentares. Né? O projeto é inovador nesse sentido, que é o cashback, ou seja, o pobre que será identificado como tal no guichê, no caixa do supermercado, ele terá devolução do imposto pago até um certo valor. Né? E, dependendo do avanço da tecnologia, esse desconto pode ser dado no momento da compra. Então, o que vai acontecer? A isenção da tributação da cesta básica vai se restringir corretamente, adequadamente aos pobres. Né? Então, eu acho que são resistências que a gente tem que debater. O governo federal tem a missão, né, de esclarecer esses segmentos que estão com essas percepções, a meu ver, não totalmente bem informadas. Né? O governo federal dispõe de um secretário da área tributária, que é um dos maiores especialistas deste país, a quem muito respeito, o economista Bernard Api, e acho que ele está em condições de prestar esses esclarecimentos. Se essas resistências implicarem no atendimento de diferenciação que reivindicam, aí eu acho que o sistema tributário voltaria a ser confuso, com regras diferenciadas, com regras difíceis de entender, não é? E isso seria uma perda para o país, porque nós perderíamos a oportunidade de um grande salto na capacidade do país de voltar a crescer a um ritmo mais elevado, gerando mais emprego,
renda e bem-estar. Muito obrigado. Queremos agradecer a bela exposição e participação do nosso ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Com a palavra, Luiz Carlos Rauli.